Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar mostrando como consumir uma Web API ASP.NET Core usando o React. Nós vamos iniciar nesta semana a criação do projeto React, que vai consumir a Web API que nós criamos nas aulas anteriores. Para criar a aplicação React, eu vou usar o mesmo comando que eu usei para criar o primeiro projeto React que nós criamos. Então essa vai ser a nossa segunda aplicação React e nela nós vamos definir serviços, o roteamento, componentes e vamos usar o Axios também. Então para criar o projeto React eu vou usar o comando npx create-react-app e o nome da aplicação React que eu vou chamar cliente React. Aqui o npx é uma ferramenta de execução de pacote que vem junto com o npm a partir da versão 5.2 e o create-react-app é uma ferramenta que foi desenvolvida pelo Facebook para ajudar a construir aplicações React. Ele economiza tempo de instalação e configuração. Então eu vou abrir uma janela de comandos, eu vou usar o PowerShell e eu vou aqui me posicionar na pasta onde eu quero criar o projeto. E aí eu vou digitar o comando npx create react app e o nome do projeto, client React. Então eu vou dar um Enter e ele vai criar o projeto dentro da pasta Cliente React. Então como isso vai demorar um pouco, eu vou pausar o vídeo e quando ele terminar eu vou retorno. Pronto, ele terminou aqui a criação da aplicação e agora eu posso entrar aqui na pasta do projeto. Eu vou dar um dir aqui nessa pasta, ó. Ele criou a pasta Cliente React. Eu vou dar um CD. Deixa eu limpar a tela, eu vou dar um CD, Client React. Pronto, está aqui a nossa aplicação React criada. Agora eu vou abrir o projeto criado no Visual Studio Code. Para fazer isso, eu posso, estando na pasta aqui do projeto, digitar code ponto. Ou, se isso não funcionar, você pode abrir o Visual Studio, olha, vir aqui em File e selecionar Open Folder. E aí você vai localizar a pasta. No nosso caso aqui, está aqui, ó. Está na minha pasta D, underline VDA, cliente React. Selecionar pasta. Vou marcar aqui que eu estou confiando nesse conteúdo e está aqui a nossa aplicação React criada. Se eu quiser executar essa aplicação, eu posso abrir um terminal aqui, ó, selecionando no menu terminal a opção New Terminal. Ele vai me abrir aqui, ó, um terminal. Ele se posiciona na pasta do projeto e aqui eu posso digitar o comando npm start. Isso vai executar o meu projeto React que foi criado. Ele roda aqui um comando e ele abre aqui, ó, o projeto no navegador mostrando a execução. Observe que ele abre no endereço localhost na porta 3000. Então vamos retornar aqui para o nosso projeto React e eu vou limpar aqui esse projeto. Eu vou escolher alguns arquivos. Eu tenho a pasta public, ó, e a pasta src. Então aqui eu vou escolher alguns arquivos que eu não vou usar no projeto que nós vamos criar. Por exemplo, ó, eu vou selecionar o arquivo que eu vou excluir. Pressionei a tecla Ctrl e vou selecionando. Eu vou selecionar essas duas imagens, ó, que eu não vou utilizar. Esse arquivo robots eu não vou usar. O arquivo de teste também não vou usar. Olha, o arquivo logo FVG não vou usar. O arquivo reports web vitals não vou usar. O arquivo setup testes eu não vou usar. Então eu vou dar um delete aqui e vou confirmar a exclusão desses arquivos. Esse arquivo também não vou usar. Esse arquivo apps e esse arquivo index.css. Também vou remover. Assim fica mais fácil a gente entender, né, o projeto. Então agora eu preciso fazer alguns ajustes, que eu removi alguns arquivos. Vamos começar aqui pelo index.js. Eu vou abrir esse arquivo, ó. Então aqui eu removi o arquivo index.css, não preciso dele, não preciso desse report aqui. Esse comentário aqui também vou remover, que eu removi a referência. Então aqui eu só vou ficar com esse código aqui. Vou copiar essa linha aqui que eu vou usar ela aqui, ó. Agora eu vou abrir o arquivo app
JS. E aqui eu vou remover esses dois imports, né? Vou incluir um import do React aqui. E aqui, ó, tudo que está dentro do return, essa div aqui, eu vou remover também. Então, app é o meu componente. E aqui no return é que eu coloco o código que vai ser retornado, que vai ser renderizado. Então, aqui inicialmente eu vou deixar só assim, ó, retornar um código HTML dentro de uma tag H1, retornando macorat.net. Se eu mandar atualizar, olha aqui, ó, ele já está exibindo a minha alteração, que é esse código aqui, ó. Inclusive aqui nesse arquivo aqui, eu posso simplificar essa linha de código aqui, ó. Posso removê-la daqui, colocar ela aqui na frente de function, e aqui eu ganho uma linha de código a mais. Pronto, eu posso definir assim, ó, colocar o export default na frente do function. Então, apenas para a gente recordar, tudo se inicia aqui no index.html. Vamos dar uma limpada nesse index.html também. Eu vou remover o código que está aqui nessa tag meta até aqui. E esse comentário aqui também não preciso dele. Então, inicialmente, esse arquivo aqui ele é carregado, o index.html. E aqui note que eu tenho uma div root, que é controlada pelo React. Então, quando o arquivo index.html é carregado, o arquivo index.js ele carrega o React, que carrega o DOM, que representa a árvore de componentes usados, e ele vai injetar o meu app, ó, dentro da div root. Ele dá um getElementById, localiza essa div aqui no index.html e injeta aqui a renderização do meu componente React, que atualmente está sendo somente o macorat.net, olha, que ele está exibindo na página. Então é assim que funciona o fluxo de execução do React, de uma maneira bem resumida. Então nós podemos considerar o componente React como funções JavaScript que retornam HTML. Então aqui nós temos uma mistura de HTML aqui nesse componente app com JavaScript, e isso é conhecido como JSX, que significa JavaScript XML. Então, usando a conexão WebSocket bidirecional, qualquer alteração que eu fizer aqui, ó, ele vai atualizar a página. Só salvar, na hora que eu entro aqui, ó lá, ele já atualizou por causa da conexão WebSocket bidirecional. Então, nessa segunda aplicação, eu vou usar uma abordagem diferente. Eu vou criar mais de um componente. Na primeira aplicação React, nós definimos todas as funcionalidades no componente app. E nesta segunda aplicação, eu vou alterar aqui a estrutura do projeto e eu vou criar algumas pastas. Então, eu vou iniciar aqui, ó, dentro da pasta, eu tenho a pasta public. Dentro da pasta src, eu vou selecionar aqui, clicando com o botão direito, eu vou dar New Folder. Eu vou criar uma pasta Assets, que é para mim poder armazenar as imagens que eu vou usar. Retornando aqui, eu vou novamente clicando em src, selecionando New Folder. Eu vou criar uma pasta Pages, que é onde eu vou definir os meus componentes. Eu poderia ter chamado aqui de Components, mas Pages é mais simples o nome. E dentro da pasta RC, novamente eu vou selecionar a pasta e vou clicar em New Folder e eu vou criar uma pasta Services, que é onde eu vou definir o serviço do Axios para poder acessar a minha API. E agora, aqui dentro da pasta Pages, ó, eu vou criar 3 pastas. Vou selecionar aqui, ó, a pasta Pages, New Folder. A primeira pasta que eu vou criar vai ser a pasta Login, onde eu vou definir o componente de login. Depois eu vou clicar novamente em New Folder, vou criar a pasta Alunos. Note que o nome das pastas tem que ser maiúsculo. Para mim definir o componente, para mim exibir os alunos e permitir a edição e a exclusão. E vou criar mais uma pasta que eu vou chamar Novo Aluno, onde eu vou criar o componente para poder incluir um novo aluno. Então, diferentemente da primeira abordagem, aqui eu estou usando uma abordagem um pouco mais elaborada. Eu estou criando 3 componentes, eu poderia criar mais componentes, mas eu estou criando 3, estou criando uma pasta onde eu vou definir os serviços e eu vou ter que definir um roteamento para poder saber para qual componente eu vou carregar. Então aqui é uma outra aplicação que vai mostrar outras funcionalidades do React. Então eu vou iniciar criando o componente para fazer o login. Então, para poder consumir a nossa API, um usuário ele vai precisar estar autenticado, e para isso eu vou ter que criar uma página de login onde ele vai ter que poder informar o seu usuário e a senha. Aí ele vai ser autenticado ou não, e caso ele for autenticado, vai ser gerado o token para ser usado para poder acessar a API. Então a minha tela de login vai ter
essa cara aqui, ó. Eu vou usar uma imagem, login.png, eu vou ter um título, eu vou ter aqui uma caixa de texto para exibir o e-mail, outra caixa de texto para exibir a senha e aqui um botão para fazer o login. Bem simples. Então eu vou iniciar definindo aqui os arquivos necessários para criar essa página e depois vou definir o layout HTML da página. Então retornando aqui para minha aplicação React, eu vou aqui na pasta Login, eu vou inicialmente criar dois arquivos. Vou clicar com o botão direito, New File, vou criar um arquivo que eu vou chamar de index.js, onde eu vou definir a lógica do componente e eu vou definir um arquivo de estilos também. Vou dar New File, vou chamar ele de styles.css. Aqui no arquivo index.js, eu vou definir importando o React. Depois eu vou importar o arquivo de estilos, né? Então eu vou dar um ponto barra styles.css. E aqui eu vou definir o meu componente. Então eu vou usar o código export default function e o nome do componente em maiúsculo, login. E aqui eu vou retornar inicialmente apenas um texto aqui HTML, login. Então está aqui o meu componente, ele é bem simples, né? Está exibindo um texto login. Para poder exibir este componente, note que ele não está sendo exibido. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que alterar o código do meu componente app.js. Então aqui no componente app, eu vou ter que alterar esse código aqui, né? Eu não vou mais exibir aqui esse texto Macorat React. Então o que eu vou fazer? Eu quero exibir o componente login. Então eu vou dar um import login from. Então vou na pasta Pages, dentro de Login. Eu não preciso informar o arquivo, porque por padrão, como o nome do arquivo usado foi index.js, ele vai localizar e carregar por padrão esse arquivo. Então agora aqui, ó, basta eu definir o meu componente, Login. Então agora se eu abrir aqui a minha página, ó, então tá aqui o meu componente, exibindo aqui Login, que é o conteúdo aqui, ó, definido no arquivo index.js. Se eu colocar aqui, ó, login test, e eu vim aqui, ele já vai renderizar a alteração que eu fiz no componente. Então, se eu quiser aplicar um estilo aqui nesse componente, vou abrir esse arquivo styles.css, por exemplo, vamos supor que eu vou definir aqui no H1 um estilo, onde eu vou definir uma cor, que eu vou colocar aqui como brown. Vou colocar mais escuro aqui. Então, se eu abrir aqui a página agora, ele já aplicou a cor definida aqui no style. Aqui na nossa aplicação, além dos arquivos de estilo para cada componente, nós vamos usar um arquivo de estilo global, que vai ser usado globalmente na nossa aplicação. Eu vou criar esse arquivo de estilo agora. Então, aqui na pasta src, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de global.ccss, que é um arquivo de estilo. Aqui o conteúdo desse arquivo, olha, eu vou copiar e colocar para não ter que ficar digitando, porque esse conteúdo ele foi obtido de outras fontes. Aqui essa fonte que eu estou aplicando, olha, para você obter esse código aqui, ó, é bem simples. Eu vou mostrar para você. Eu abrindo aqui o navegador, se você em Google Fonts, abrindo aqui Google Fonts, ele vai te apresentar as fontes. Então, por exemplo, eu vou selecionar, eu estou usando essa fonte aqui, robô, então eu vou selecioná-la e aqui eu vou marcar o estilo. Por exemplo, ó, eu posso selecionar mais de um estilo, então vou marcar aqui, ó, Select Style. Aí ele vai me abrir aqui a página com o estilo, eu vou marcar o import aqui, ó. Aí eu copiei esse código aqui, ó, e eu fui aqui no estilo e eu colei aqui, ó. Fiz o ajuste aqui do style, ó. Foi assim que eu obtive essa fonte aqui. E aqui fiz alguns ajustes, margem, o espaçamento, né? Defini um body aqui. Então esse agora é o arquivo global que depois nós vamos incrementar durante o desenvolvimento da aplicação. Então para mim usar esse arquivo global, eu vou aqui no componente app e vou mandar ele dar um import, né? Import barra global.css. E agora se eu abrir aqui a minha aplicação, ó, note que a fonte dele já mudou. Já estou aplicando o estilo global. Então agora para concluir, eu vou voltar aqui para nossa aplicação, vou aqui no componente de login e vou definir aqui um layout, a estrutura HTML, né? Então eu vou remover esse código aqui e vou definir aqui dentro, ó, a estrutura HTML. Então para mim ganhar tempo, ó, eu vou definir uma div que eu vou chamar de login container. A seguir eu vou definir uma session
que eu vou chamar de form, só para mim organizar o código aqui, né? Agora, aqui dentro eu vou usar a imagem. Então, para mim usar a imagem, eu tenho que incluir a imagem aqui na pasta Assets. E eu posso fazer isso de uma maneira bem simples. Eu vou abrir a pasta onde tem a imagem que eu vou usar, ó, Login. Eu vou arrastá-la aqui na pasta Assets. Tá vendo? É essa imagem que eu vou usar. Então, eu posso retornar aqui para o componente, né? E agora aqui, eu vou ter que importar. Vou dar um import. Vou chamar de logo image from. Então aqui eu tenho que localizar essa imagem que está dentro de assets. E aqui vai ser login.png, que é a imagem que eu vou estar usando. Então agora eu posso definir a tag img do HTML aqui, ó, para me exibir a imagem. Agora eu vou definir uma tag form, que vai ser o meu formulário de login. E aqui eu vou definir um código com duas caixas de texto, ó. Um cabeçalho, uma caixa de texto para informar o e-mail, uma caixa de texto para informar a password e o button. Então essa é a estrutura básica do meu componente de login, ó. Tá vendo? Ele está aqui, mas ele não tem estilo aplicado a ele ainda. Mas eu já tenho a imagem, já tenho o título e já tenho aqui, ó, as caixas e o botão. Então, para concluir essa aula, eu vou aqui no arquivo global CSS, eu vou copiar e colar o código completo desse arquivo global CSS. Eu não vou digitar o código porque iria tomar muito tempo. Então aqui, ó, continuando, eu estou usando a fonte Robot, estou definindo aqui um espaçamento. No body eu estou definindo aqui a fonte, no input, no button, ó, no form eu estou definindo a altura, a largura, as cores usadas, nos buttons e estou definindo aqui quando eu passar o mouse sobre o button vai dar esse efeito aqui. Então agora se eu abrir aqui na minha página já melhorou, tá vendo? Eu já tenho aqui, ó, só falta eu centralizar a imagem e centralizar aqui os elementos na página. Para fazer isso eu vou usar o arquivo aqui styles CSS, o arquivo de estilo do componente. Então aqui eu vou copiar e colar o código de estilo que eu vou aplicar no container do login, ó, com a altura, a largura, na seção form, na imagem. Então agora, se eu abrir aqui a minha página, ó, eu já tenho aqui a minha imagem, o meu título, os buttons e as caixas de texto. Então agora a minha página de login já está ajustada e configurada e na semana que vem nós vamos continuar implementando as demais funcionalidades na nossa aplicação React.